Você sabe quando vai poder se aposentar? Quanto vai receber? Pois é, a maioria das pessoas está com dúvidas por causa das mudanças que o governo quer fazer nas regras da Previdência. Ele diz que se não mudar, não vai ter dinheiro para todo mundo. Uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Não somos mentirosos, presidente. Não somos mentirosos. No futuro, a cada 2 brasileiros, daqui a 30, 40 anos, vão ter que pagar, apenas 2 vão ter que pagar para cada um inativo que vai estar no sistema. Isso é insustentável em qualquer lugar do mundo. Tem muita opinião diferente sobre as contas da Previdência. Para entender se há ou não dinheiro em caixa, o Senado criou uma CPI e está ouvindo especialistas. Num programa anterior, os participantes disseram que não há déficit e que o governo pode conseguir mais dinheiro se cobrar dos devedores, que, aliás, não sofrem nenhuma punição. A dívida com a União é trilionária. Já nessa audiência pública, o ponto de vista é bem diferente. Os senadores ouviram o governo e um especialista em direito previdenciário. Veja um resumo do debate agora no Em Discussão. O que nós vemos aqui nessa primeira tabela que eu trago para os senhores são números contundentes que demonstram o déficit da Previdência em 3 esferas, não só na União, mas também em estados e municípios, entre os anos de 2015 e 2016, e como isso vem se acentuando e se amplificando. Então, nós temos aqui no ano de 2015, o déficit do regime geral da Previdência Social foi de 78,9 bilhões de reais, passando para 138,1 bilhões de reais. Nos regimes próprios dos servidores públicos, os municípios são entes que ainda não apresentam déficits correntes anuais, e isso provavelmente devido à própria demografia dos servidores públicos desses entes, mas sim é uma tendência de deterioração também que pode ser observada nos próximos anos, se nada fizermos em relação às mudanças de regras no serviço público. Estados, eu acho que a situação mais grave, patente aqui nessa tabela, de um déficit de 60,9 bilhões, passamos a um déficit de 89,6 bilhões, e na União, no regime próprio, nós temos aqui um déficit apurado que ronda os 77 bilhões de reais. Nós estamos falando de 293 bilhões de reais, aproximadamente 300 bilhões de reais de uma conta que diz respeito a um sistema contributivo. Esse aí considera só a contribuição de patrões e empregados, não é? Exatamente. Não entra nos impostos, as contribuições. Eu vou mostrar um pouco mais à frente esse conceito mais amplo, tá? Sabe por que a pergunta do Sandro Capiberibe tem um fundamento? Porque os dados que nós recebemos aqui da Anfip e dos próprios procuradores da Fazenda são radicalmente, quase que 100% contrários aos números que vocês estão apresentando. Mas depois, no fim, a gente vai fazer as perguntas que temos muito da fórmula de cálculo. Eu fui constituinte. E quando nós fomos constituintes, nós botamos lá uma série de elementos para o Caixa da Seguridade Social. E percebemos, como a senhora colocou aí, que nesse déficit está sendo considerado só a contribuição de empregado e empregador. Isso é uma da discordância, mas vamos depois para as perguntas. Eu abordei aqui um primeiro conceito, depois a gente vai chegar à Seguridade Social, ok? Esse é o conceito do regime previdenciário, o qual, por definição, ele é suportado pelas suas contribuições patronais e dos empregados. As despesas previdenciárias crescem aceleradamente e alcançam aí no último exercício do ano passado aproximadamente 500 bilhões de reais. No regime próprio da União, é importante observar que a escala da despesa é outra. A gente está falando de 110 bilhões de reais em 2016, no caso do regime próprio da União, mas também com uma estabilização de receitas e uma tendência à abertura aí desse déficit. Todo mundo sabe que em 2003, quando acabou com a paridade na área do serviço público, que mudou a regra de formação da Previdência para todos os servidores públicos desse país, né? Apontava-se uma situação. Agora, novamente, querer obrigar servidor público a pagar o pato de um acordo que já foi feito. Eu, sinceramente, não concebo o campeonato com regra mudar depois que a regra começou.
não concebo, é inaceitável, é inadmissível. Esses são números que eu trago da Secretaria do Tesouro Nacional, que são produzidos há anos, são praticamente a mesma lógica, entra governo, sai governo, são esses os números que a Secretaria divulga no relatório resumido de execução orçamentária. Estou realmente muito confuso com os números, porque nós já tivemos aqui outros expositores que trouxeram déficits diferentes, inclusive superávites até o ano de 2015, 14, contemplando o recurso da Seguridade Social. Eu espero que a gente possa cotejar, não é, em algum momento esses dados para que elimine as nossas dúvidas, não é? Porque nós não podemos decidir, não é, mergulhado na dúvida. Eu estou assim, não é, pasmo com os números que eu acabo de ver. O motivo para a diferença nos números apresentados, de acordo com os participantes, é o uso de metodologias diferentes, com receitas e despesas distintas. Nas receitas, o governo geralmente considera só o orçamento da Previdência e os especialistas o orçamento do conjunto da Seguridade Social, que inclui, além da Previdência, a assistência social e a saúde, o que representa, portanto, mais dinheiro na conta. E nas despesas, o governo inclui a aposentadoria dos servidores públicos civis e militares, itens que não entram nas contas dos especialistas. Todo o cálculo que apresenta déficit é inconstitucional. E aí que entra a metodologia hermenêutica constitucional. A gente tem que fazer um capítulo nessa CPI sobre a metodologia hermenêutica constitucional. Por quê? Porque está lá na Constituição que eu vou dizer. Quando a Anfip, quando eu que pertenço ao movimento Pela Verdade na Previdência, composto por mais de 100 especialistas em direito previdenciário de todo o país, por mais de 200 entidades de todo o país, mais de 200 entidades, o Pela Verdade na Previdência, nós fazemos a nossa interpretação hermenêutica constitucional. O 195 estabelece 5 receitas. Contribuição do empregado e do empregador. O governo para nessas 2. Só que ele se olvida do concurso de prognósticos, aquela fezinha, que cada vez que a gente vai jogar na loteria, a gente paga, o CSLL e o PIS/COFINS. Se a gente incluir todas essas 5, nós chegamos a um superávit de 2005 a 2015 de 658 bilhões de reais. 658 bi. E aí eu não estou computando a DRU, nem desoneração, nem receitas mágicas. Eu estou computando as receitas que a minha Constituição Federal, a minha Carta Magna assim me determina. Então, quando se computa as 5 receitas, tem 658 bi. Isso está sendo discutido na DPF 415, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está no Supremo, feita lá pela Frente Parlamentar Mista e subscrita por mim e pelo Diego Cherulli, que também é especialista em direito previdenciário. Então, a gente pegou as informações dos 2 governos, do Dilma e do Temer. A Dilma apresentou uma planilha com déficit de 80 bi, computando só a contribuição do empregado e do empregador, e o Temer depois entrou e botou uma planilha de 120 bi. O governo Dilma computou só despesas no regime geral de previdência, leia-se INSS, leia-se CLT, tira militar, tira regime próprio, tira anistiado, tira LOAS e assistência, está dentro da Seguridade Social. E o governo Temer botou todas as despesas, e aí é engraçado, ele bota as despesas, mas não bota as receitas. Eu quero os 22% dos servidores públicos, então. Né? Eles só me botam conta para pagar. O dinheiro para receber, ninguém me aplica. O governo está usando a técnica do primeiro-ministro de Hitler, o Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Isso é em relação à falácia do déficit previdenciário. Não somos mentirosos, presidente. Não somos mentirosos. Porque é importante fazer aqui o registro. Servimos ao público. Mas servimos ao público com seriedade. Servimos ao público com resultado. Apresentamos os dados oficiais. É papel dessa CPI fazer o cotejo dos dados. Justamente para isso estamos aqui. Para fazermos o cotejo dos dados.
Porque isso interessa a quem? Interessa à sociedade brasileira. E o mesmo interesse que norteia a atuação do trabalho da CPI é o interesse que norteia o nosso trabalho. Porque somos também envolvidos com o interesse público, presidente. Somos também envolvidos com o interesse da população brasileira. Não estamos brincando em serviço, não. Estamos trabalhando e trabalhando com muita seriedade para apresentar o melhor em prol da sociedade brasileira. O que nós observamos é que, consideradas as receitas como a contribuição social sobre o lucro líquido, a parcela do PIS/PASEP, como a COFINS, como as receitas de loterias, essas receitas que são destinadas ao orçamento da Seguridade Social, mesmo considerando isso e aí computando as despesas da saúde, da assistência, nós temos uma situação deficitária clara, né, que alcança 257 bilhões de reais nesse conceito do relatório resumido de execução orçamentária. Nós temos, como tem sido falado, várias contribuições sociais e outras receitas vinculadas à Seguridade. E na despesa, nós temos 3 grupos grandes, que as despesas, os benefícios da Seguridade, que é o próprio regime geral do sistema, né, de Previdência, os servidores inativos da União, os benefícios de prestação continuada, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, o abono de seguro-desemprego, operados pelo FAT, Bolsa Família e outros, como o CRAS, lá do Ministério do Desenvolvimento Social. O segundo grupo são as despesas de custeio do capital da saúde, assistência social e da própria Previdência, que inclui a própria operacionalização dos benefícios, e os salários dos servidores desses órgãos. Aqui já tento responder um pouco uma questão muito colocada, que é a questão na Anfip do déficit ou superávit, que é a diferença de modelo. O que a Anfip coloca é que ela entende que os servidores, o salário dos servidores inativos não compõem despesa da Seguridade Social, né? Essa faz uma diferença já bastante grande no sistema. Outra é que ele incorpora os valores da DRU, né? Que, querendo ou não, é uma emenda constitucional que retiraria recursos. Mas mesmo essa concepção é um pouco equivocada, porque usualmente a DRU, há muitos anos, tem sido totalmente revertida de volta para a Seguridade. A partir de 2008, a DRU, que é a desvinculação, ela não retira recursos da Seguridade Social. Dado que há um déficit que o Tesouro aporta, então ela vai e volta. Por exemplo, em 2009, a DRU desvinculou 39 bilhões de reais, o Tesouro colocou o orçamento fiscal, vamos chamar assim, que é o mais preciso, mais correto. O orçamento fiscal, que não é o da Seguridade, trouxe de volta 79 bilhões. E assim sucessivamente. Vamos a 2014. O orçamento da Seguridade Social está aí com déficit de 136 bilhões. A DRU representou, desvinculou 60 bilhões, mas o Tesouro aportou 136, ou seja, foi muito mais do que a DRU, e isso nós viemos aqui até o ano de 2016, né, 91,7 bilhões, foi o valor da DRU nesse ano, para um déficit da Seguridade de 257 bilhões de reais. Inclusive, à época do último encaminhamento da DRU, existia uma discussão muito forte de não colocar a Seguridade dentro da DRU, porque ela é inócua. Foi uma decisão realmente de entre o Executivo e o Legislativo de continuar colocando. Eu não consigo entender esse discurso da DRU. Não, mas nós tiramos, mas devolvemos. Então, por que tu tira? Vamos usar a lógica. A lógica. Tu tira 30% de algo que está com déficit. A PEC da DRU é que é para pagar a dívida pública. Estão tirando o dinheiro da Previdência, da Assistência da Saúde, para pagar juros de uma dívida pública. Na última competência, essa dívida pública consumiu 42% do nosso orçamento, enquanto a Previdência Social, 22%. Enquanto o saneamento, 0,01%. Enquanto a segurança, 0, alguma coisa. 900 bi desses 2,2 trilhões destinados para pagar juros para a dívida pública. Sabe por que eu sei que foi para juros? Porque ela subiu 700 bi. Se pegarmos o gráfico do governo atual, dos 3,3 trilhões destinados para o orçamento, já está em 50% de todo o orçamento, mais de 1,5 trilhão para pagar juros de uma dívida jamais auditada. Então, essa PEC 287 não é para reformar a Previdência, é ajuste fiscal.
É para continuar pagando juros. E se estão tão preocupados em pagar, por que a PEC 55, que é a emenda 95, que limitou, que vai nos atrasar 20 anos, que limitou as despesas primárias? Por que não limitou o pagamento de juros da dívida pública também? E quanto a qualquer outro recorte que se faça, existe um problema que não é do recorte, é da situação, né? Você tem um orçamento que é finito e você tem uma despesa que sobe grande e você tem, se essa despesa é classificada assim ou assado, é menos relevante do que o fato dela estar crescendo fortemente. Se a economia crescer, que é outra coisa, eu vou conseguir crescer a economia, vou conseguir crescer a economia. Mas mesmo se consiga e tenha, continua tendo sua trajetória de crescimento da despesa. E aí você está pegando qualquer acréscimo de PIB que tenha, qualquer acréscimo na economia, para dar para uma geração anterior, que não produz mais. Não é questão de caixinha para cá, caixinha para cá. Se tu interpretares as caixinhas como a Constituição manda, nós não estaríamos vivendo esse caos e nem dando aso a esse terrorismo de que a Previdência está quebrada. Para fortalecer os cofres da Previdência, os especialistas apostam na cobrança de dívidas que pessoas e empresas têm com a União. E eles dizem que a dívida é ainda maior porque o governo nunca devolveu o dinheiro que tirou da Previdência para financiar grandes obras. Nos anos 1950, havia muito dinheiro em caixa, porque eram muitas pessoas contribuindo e poucos aposentados. A Previdência Social é saqueada desde antes de 1950, e aqui está a prova. Isso aqui está dentro do livro, olha lá. Antigamente, antes do INSS e do INPS, nós tínhamos os institutos, o IAPI, IAPC, IAPB, bancários, industriários, comerciários. Tínhamos 6 grandes institutos na década de 60. Aqui está o valor em bilhões que em 1960 foi tirado da Previdência Social para lotear onde nós estamos, Brasília. Nós vamos encontrar anuários iguais que demonstram que a Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra, também foram utilizadas com dinheiro da Previdência. Os grandes devedores, os 500 maiores, superam 400 bi, segundo o Marcelo Caetano. O segundo estudo da DIEESE, isso aqui é grave, senador. Se tu computares ainda as dívidas do CSLL e do PIS/COFINS, os 118 mil empresas que devem, o critério da DIEESE desse estudo foi empresas que devem acima de 100 mil, tá? Não botou nem as abaixo de 100 mil. Devem, computando o CSLL e a COFINS, 935 bilhões, senador. 118 mil empresas. A pergunta, por que não cria uma força-tarefa para executar os devedores? Por quê? Porque o governo cria força-tarefa para cortar benefício de incapaz. Porque se você vai na agência e ainda paga R$60 para o perito e abre a agência sábado, se tu vai fazer um agendamento de um benefício hoje, dependendo do estado, demora 7, 8 meses para tu ter o protocolo. Tu agenda hoje, tu vai ser atendido daqui a 6, 7 meses. Então, para cortar, a agência abre sábado, para conceder é daqui a 7 meses. O estoque da dívida ativa previdenciária atingiu o montante de 432,9 bilhões em janeiro de 2017 e continua crescendo a um ritmo de aproximadamente 15% ao ano. Apenas os 100 maiores devedores possuem débitos que ultrapassam conjuntamente 50 bilhões. Quando se leva em conta os 100 maiores devedores com débitos exigíveis, ou seja, são aqueles que não parcelaram, não discutiram judicialmente, conseguiram uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito, ou que não o garantiram, ou seja, aqueles débitos exigíveis que não estão sendo, de alguma forma, atendidos pelo devedor. Quando se leva em conta, então, os 100 maiores devedores com débitos exigíveis, assim entendidos os que não estão parcelados, garantidos ou suspensos por decisão judicial, esse valor cai para 33 bilhões. De 2010 a 2016, a PGFN recuperou mais de 22 bilhões em créditos previdenciários, em valores nominais. Esses valores não estão corrigidos pelo INPC. Além disso, 52 bilhões do estoque da dívida previdenciária estão garantidos ou parcelados.
Isso implica que o índice de êxito na cobrança da dívida previdenciária, que leva em conta os valores recuperados, garantidos ou parcelados, gira em torno de 16,5%. Por outro lado, observa-se que a legislação, e esse ponto é extremamente relevante, observa-se que a legislação faculta aos devedores o pagamento de seus débitos de forma parcelada, bem como o oferecimento de garantias enquanto discutem judicialmente a dívida. Nesses casos, a atividade de cobrança fica suspensa por força de lei. Então, até que o judiciário se pronuncie definitivamente, ele permanece ativo no estoque. Além disso, muitos devedores aderem a parcelamentos especiais, cujo prazo para pagamento nós já tivemos de 15 anos, mas já tivemos até de 20 anos. Assim, o estoque é tão elevado e continua crescendo a um ritmo médio de 15% ao ano, em virtude da inscrição periódica de novos créditos previdenciários apurados pela Receita, pela forma da atualização monetária, insisto, taxa Selic, pelo longo prazo dos parcelamentos e pelo longo tempo dispendido nas discussões em juízo sobre a exigibilidade dos créditos. Para os senhores também, vossas excelências, terem conhecimento, o tempo médio de um processo no Tribunal Administrativo, que é a DRJ na Receita, primeiro grau, CARF, órgão do Ministério da Fazenda em segundo grau, é de 7 anos. Depois, se o contribuinte ainda assim tiver aquele crédito confirmado, ele tem todo o direito de ir na Justiça e começar do zero aquela discussão. Então, ali são mais 10, 15 anos de discussão. Sua Excelência, o relator também indaga: teríamos medidas para melhorar essa cobrança? Sem dúvida nenhuma. Medidas legislativas, inclusive. Quando mais tempo se afasta da ocorrência do fato gerador, há inegavelmente um esvaziamento patrimonial, outros credores privados em especial vão chegar ao patrimônio dessa pessoa, desse devedor, e a Fazenda Nacional vai acabar chegando no momento posterior, quando aquele contribuinte já não terá mais patrimônio para responder por aquele débito. Então, efetivamente, uma simplificação do processo de cobrança ajudaria em muito. O ponto que eu queria colocar com muita ênfase aqui, cobrança de dívida ativa, né, o procurador, nosso procurador já falou com muita propriedade, é uma função do Estado e é cumprida com muito zelo. Isso não vai resolver o déficit da Previdência. Né? Acho que a gente tem que ter muita clareza disso. Diz os procuradores da Fazenda que dá para recuperar 94,6%. Dos 500 bi. Se você endurecer a cobrança, esses que não pagam vão começar a pagar. E daí você terá uma receita permanente. Não é que você recupere só 500 bi. Você vai recuperar tranquilamente mais de 100, 150 bi por ano. Porque daí a receita vai ser permanente. Porque o malandro que não paga vai dizer: eu vou ter que pagar. Eu faço essa reflexão, porque isso é que nós queremos aprofundar aqui. Quem deve, quem paga, quem não paga e aonde vamos chegar. Nós não estamos discutindo ainda a reforma da Previdência. A Previdência Social, eu não estou falando da Seguridade, a Previdência Social é um sistema contributivo. Né? Ela deveria se equilibrar. Para quê? Para que o Estado não pudesse aplicar o seu recurso, o recurso dos impostos, em programas sociais, no Bolsa Família, na saúde, que são objetos da Seguridade Social, em investimentos públicos, aquilo que gera o futuro. Nós estamos investindo muito no passado no Brasil. Né? Nós estamos pagando contas que são do passado. O nosso país precisa crescer. Quer dizer, os nossos jovens não estão aqui representados pelo sistema político, são crianças. E eles que, no futuro, a cada 2 brasileiros, daqui a 30, 40 anos, vão ter que pagar, apenas 2 vão ter que pagar para cada 1 inativo que vai estar no sistema. Isso é insustentável em qualquer lugar do mundo. A gente pode fechar, né, os olhos, vender para a sociedade que são problema de contas. A gente vai mudar a caixinha e isso vai resolver. Ou a gente tem que enfrentar, de fato, essa questão e esse problema que diz respeito muito mais às próximas gerações. Essa CPI ela é extremamente importante, porque aqui foram desmistificadas questões de como se a DRU tirasse dinheiro da Previdência e a Previdência desse lucro. Ou, aqui não foi mostrado, mas que a contribuição urbana ela é superavitária e, portanto, é a rural que cria problemas. Também não é. Dos estudos que vi
não há país no mundo que tenha feito ou esteja fazendo uma reforma da Previdência, primeiro, tão suave e com prazo de transição tão grande quanto o do Brasil. Nosso prazo de transição é 20 anos. A presidência é um desafio para a sociedade brasileira. Se nós não resolvermos isso, quem pagará a conta, como pagou na Grécia e na Itália, serão os aposentados. O que eu estou muito preocupado, eu confesso a todos vocês, é com o exagero da propaganda. Nosso debate que foi tranquilo, mas o exagero, quando eu vejo ali um senhor bem velhinho dizendo, não, tem que fazer reforma assim, senão não vou receber meu benefício mais, aquilo é quase que um insulto à nossa inteligência. Para nós, cada audiência que termina, a gente fica mais convencido que a questão é de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação, de combate à roubalheira, que quem rouba muito somos grandes. Por que não deixam terminar a CPI da Previdência? Para depois pensar na reforma. Terminamos a CPI, vamos ver o resultado, para depois pensar na reforma. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.